Crianças, como domingo passado, eu quero mais uma vez contar para vocês algo que é muito importante, eu preciso que vocês prestem atenção nisso, tá bom? Hoje, eu quero dizer para vocês que a vontade de Deus, para todos nós, é que a gente acorde. Quem aqui já acordou? Mas não estou falando de acordar da cama, calma. Deus quer que a gente acorde o nosso coração. É o nosso coração. Porque às vezes os nossos olhos estão abertos, mas o nosso coração está fechado. Às vezes a gente não quer orar, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de obedecer, a gente fica sem vontade de fazer o que é bom. E a Bíblia, ao mesmo tempo, ela vai nos dizer agora duas coisas maravilhosas. A primeira coisa que ela vai nos dizer é que Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Ele esteve aqui. Ele veio ao mundo, ele nasceu numa cidadezinha chamada Belém. E ele veio bem pequeno, numa manjedoura. Foi uma criança como vocês. Mas ele veio para nos salvar. Então essa é a primeira boa notícia. E a segunda coisa maravilhosa, que vocês vão ouvir essa manhã, eu falar o tempo todo ali, é que Jesus Cristo, ele veio uma vez, mas ele vai voltar. Quem espera por ele? Ele vai voltar. Mas dessa vez ele não vai vir como uma criança numa manjedoura, mas ele virá como um rei forte e glorioso, assentado sobre o trono do universo. Então, o que Deus quer que a gente faça enquanto espera Jesus? O que será que Deus quer que a gente faça? Primeira coisa, Ele quer que a gente ame como Jesus ama. Deus diz que existe uma dívida, existe uma conta que todos nós não podemos pagar. E essa dívida é a dívida de amar. Sempre vai ter uma pessoa para amar, sempre vai ter alguém para ajudar, sempre vai ter alguém para perdoar, sempre vai ter alguém para abraçar, alguém que precisa de carinho. E sim, a maioria das vezes, para você amar as outras pessoas, vai ser difícil. Mas Jesus, ele nos ajuda a amar até quando a nossa vontade é fazer o contrário. A segunda coisa que Deus quer que a gente aprenda essa manhã é que a gente desperte o coração para Deus. Às vezes a gente passa tempo demais brincando, fazendo as coisas que a gente quer, que a gente acha legal, reclamando e deixa Deus de lado. Mas Jesus chama a gente novamente e diz: olha pessoal, acorda, eu estou chegando. Ele quer que a gente se lembre dele durante o dia, que a gente fale com ele. Terceira coisa, ele quer que a gente deixe o pecado para trás. O que o pecado merece? A morte. Ele quer que a gente deixe o pecado para trás. Sabe quando a gente está num quarto escuro e alguém acende a luz e fica tudo claro? É exatamente isso que Jesus faz dentro da gente. Isso significa que a gente para com a desobediência, a gente para de brigar, a gente para de mentir e a gente começa a pedir: Jesus, me ajuda a ser como o Senhor é. E Jesus quer que a gente viva na luz e não no escuro do pecado. Nós fomos chamados para andar na luz, não no escuro do pecado. Essa é a mensagem que vocês vão ouvir eu pegar hoje de manhã ali também. Vamos orar? E vamos pedir para que o Senhor nos mantenha na luz? Oremos então. Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor, pela vida das crianças desta igreja. Por favor, ó Deus, que elas possam crescer em graça, em conhecimento, sabedoria. Por favor, ó Deus, abençoa cada um deles. E que eles jamais, ó Deus, se desviem dos Teus caminhos. Que eles possam ser uma bênção para as nossas famílias, uma bênção para esta igreja e uma bênção na sociedade, Deus. Por favor, que a Tua mão cerque, Senhor, a vida deles dia após dia. Dá sabedoria também a mim, aos pais, a Deus, para que possamos criá-los no temor do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Pode voltar lá, pessoal.
Irmãos, Romanos capítulo 13. Versículo 11. Diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia já vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, e não em orgias, bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, suplico a Ti, Pai, que o Senhor abra nossa mente para o entendimento do Senhor, para o conhecimento do Senhor, que o Senhor molde o nosso coração, o coração da Tua igreja essa manhã, que a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente nos confronte, que ela nos acorde, que ela corrija os nossos passos, Senhor, e que ela nos dê, Senhor, restaure em nós, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Por favor, ó Deus, Senhor, me ajude, Pai, através do Teu Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, seja pregada e a Tua igreja, Senhor, seja beneficiada, Pai, seja edificada e que o Senhor venha receber toda a glória, Senhor, por isso. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós chegamos, então, no período de Advento, como eu falei, marca essas 4 semanas antes do Natal, e esse aqui é um dos textos desse período, né, do ano A. Nós temos outro em Isaías, outro em Mateus 24, e esse aqui em Romanos 13. E esse é um tempo, irmãos, de dupla expectativa para o cristão. Porque, em primeiro lugar, nesse período nós somos lembrados de olhar para trás e lembrar de uma pequena vila chamada Belém, aquele lugar, o lugar menos provável, onde o Deus eterno, ele rompe o silêncio da história e ele se faz criança. E nós não contemplamos, então, apenas uma cena onde a gente vê pastores ou manjedoura, mas nós contemplamos, então, um momento em que a escuridão mais profunda, onde as trevas mais densas, elas começam, então, naquele momento, a recuar, porque havia chegado aquele que é a luz que nunca se apaga. Naquele momento, as trevas deste mundo começaram a recuar. E em Belém, então, nasceu aquele que carregaria as nossas dores, aquele que destruiria o poder da morte, o poder do pecado, aquele que quebraria as cadeias que estavam nos prendendo. E eu sei, irmãos, que o tempo, conforme às vezes quem é cristão há mais tempo, ou até mesmo quem é há menos tempo, mas a rotina, o dia a dia, o fazer mecânico, às vezes a gente acaba esquecendo dessas coisas. E o Advento, então, nos chama a redescobrir essa alegria. A gente pensar mais uma vez e meditar nisso e ver que o Criador, ele se fez carne. O Verbo se fez carne, a luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a gente celebra com reverência, com júbilo, esse nascimento que mudou o curso da história da humanidade, que acendeu ali
uma luz de esperança para o coração do mundo. Segunda coisa, o advento ele não nos deixa apenas voltados para o passado. A fé cristã não é uma fé, não é um museu que a gente fica olhando para o passado, né? Não, a gente também olha para frente. Porque justamente ele nos aponta para o futuro, assim como a primeira luz da aurora anuncia a chegada do sol, a primeira vinda de Jesus Cristo, ela serviu justamente para isso, ela anuncia a sua vinda. Ela anuncia a vinda plena da sua glória. E nós vivemos, irmãos, com os olhos erguidos, então, com o coração desperto, esperando aquele que virá em majestade, esperando aquele que retornará não mais como um menininho, envolto em faixa, que precisa ser protegido, precisa ser alimentado, mas ele virá sentado no trono do universo. E nós aguardamos, então, vigilantes, porque o rei está às portas. Então, o advento, ele serve para nos despertar do sono espiritual, para que a gente possa ter essa santa expectativa no nosso coração. Um dia, os céus se abrirão. Um dia, o mesmo Jesus que veio de maneira humilde, ele voltará triunfante. E ele vai restaurar todas as coisas. E ele vai julgar os vivos e os mortos. E ele vai fazer nova todas as coisas. E isso enche a nossa alma de alegria, ou pelo menos deveria encher a nossa alma de alegria. Os pais da igreja, eles chamavam esse período de advento de Tempus Adventus Domini, que é justamente porque é o tempo da vinda do Senhor. Porque a igreja, ela entendia, ela sempre entendeu que ela estava vivendo entre as duas auroras, ou seja, a luz que já raiou em Cristo e a plena luz que ainda vai despontar quando ele voltar. É como se você fosse acampar. Eu sei que aqui na igreja tem alguns irmãos que não gostam de acampar. Eu gosto. E se você vai acampar, a madrugada é um breu. Você não vê nada. Você não enxerga um palmo na frente. Conforme a madrugada vai passando, a noite longa, fria, escura, ao longe, quando a madrugada já é alta, você começa a ver ali no céu uma linha muito tênue, uma pequena iluminação muito longe, uma luz fraca. E ela começa a romper. Então, isso é a aurora, né? Não é ainda meio-dia, mas é um sinal seguro de que o dia já chegou, ele está ali. A promessa do sol já está ali. E, meus irmãos, ninguém permanece dormindo quando o sol começa a brilhar. E é isso que o advento nos lembra. É assim que Romanos, capítulo 13, é isso que ele vai nos falar. Do versículo 11 ao versículo 12, está escrito assim: eu digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A noite é passada, o dia é chegado, e assim é a vida cristã, meus irmãos. Essa é a maneira que nós vivemos, porque nós não estamos vivendo na noite. Nós estamos vivendo na aurora do reino de Deus. Já começou. E nós aguardamos o pleno dia, o dia em que o sol realmente vai despontar e vai iluminar todas as coisas. E é nesse espírito que Paulo ele vai nos chamar, do verso 8 ao 14, há 3 passos, ou 3 movimentos espirituais que eles andam juntos, eles são inseparáveis. Você não tem como pegar um ponto e deixar o outro, ou pegar 2 e deixar um, não. Eles devem andar juntos. Então, o primeiro é que a gente, nesse período,
somos lembrados de viver o amor dessa nova era, dessa aurora, desse novo reino. Segundo, despertar do sono espiritual. Terceiro, abandonar as obras das trevas e revestir-se de Cristo. Então vamos caminhar agora por esses pontos e meditar no que o Espírito de Deus quer falar à igreja essa manhã. Verso 8 a 10. Eu vou começar um pouquinho atrás, tá, irmãos? Verso 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E eu quero só salientar a primeira parte onde Paulo diz ali: não fiquem devendo nada a ninguém, ou a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Paulo começa esta sessão com uma frase que às vezes a gente lê e pensa que ele está falando de finanças. Mas, irmãos, isso aqui é muito mais espiritual. Lógico, a gente aplica finanças também, né? Não significa que o cristão ele não possa assumir compromisso financeiro. Mas o que o apóstolo está fazendo aqui é algo muito mais radical. Ele está dizendo que a única dívida que permanece contínua, ela é impagável, e que o cristão deve carregar é a dívida do amar. Não tem como você pagar isso. Não tem como você quitar essa dívida. Ele está falando aqui da única dívida que nunca se paga totalmente, porque nunca se esgota. É um mandamento que nunca se cumpre por inteiro, porque sempre há alguém para ser amado. Sempre, sempre. Sempre tem mais graça para ser demonstrada, sempre tem mais bondade para ser praticada. Alguém sempre vai falhar comigo. Sempre. E eu vou ter que perdoar. E vai falhar comigo de novo. E eu vou ter que perdoar não uma vez, não duas, mas 70 vezes 7. Sempre vai ter uma pessoa difícil no meu caminho. E eu vou ter que escolher entre amar, ao invés de reagir com aspereza, com maldade. Sempre vai ter um irmão que precisa ser encorajado. Sempre vai ter uma pessoa que precisa ser acolhida. Sempre vai ter alguém solitário que só quer ser ouvido. Sempre vai ter um inimigo que precisa ser tratado com misericórdia. Então, o amor é uma dívida impagável, meus irmãos. A dívida do amor, ela nunca termina, porque Deus, Ele se encarrega disso muito bem. Ele coloca todos os dias diante de nós novas oportunidades de amar como Cristo amou. E como Cristo amou? Foi sacrificialmente. Não foi diferente disso. Foi com sacrifício. Ou você acha que é fácil amar alguém como você? Você acha que é fácil amar alguém como eu? Não é fácil, irmão. Se fosse fácil amar alguém como a gente, Cristo não precisaria ter morrido no nosso lugar. Porque a gente não seria tão mal assim. Mas não, irmãos, não é fácil amar alguém como eu. Não é fácil amar alguém como você. Não é fácil. Tem pessoas que é menos difícil amar. Mas não é fácil. E se você tivesse uma cópia sua aqui na igreja, congregando com você, sendo seu irmão em Cristo, você provavelmente teria sérios problemas com essa pessoa.
Porque você não é uma pessoa fácil de amar. E Deus, todos os dias, Ele coloca diante de nós pessoas difíceis. E nos dá novas oportunidades de amar como Cristo amou, de amar sacrificialmente. E Paulo, então, ele vai explicar o porquê o amor, né, é essa dívida permanente. E no verso 8 ele fala, ele escreve assim: aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo cumpre a lei. Isso aqui é quase exatamente o que Jesus Cristo disse, que toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar o próximo. Lá em Mateus 22, Lucas 10. Mas note uma coisa, irmãos, Paulo aqui ele não está apenas repetindo o que Jesus Cristo disse. Paulo aqui está estendendo um pano de fundo escatológico nessa frase. Ele está ensinando que o amor, ele é o poder dessa nova era vindoura, dessa aurora, desse novo reino que começou. O amor, ele é o poder dessa era. E somente o amor, não a lei, pode superar a carne nessa era perversa. Então, com essa frase, irmãos, eu quero ajudá-los a entender que Paulo está dizendo. E o primeiro ponto é esse: o amor é o cumprimento escatológico da lei. Calvino ele vai nos lembrar que Paulo não aboliu a lei, assim como Cristo não aboliu a lei. Mas Paulo ele mostrou o ápice da lei e o seu pleno cumprimento. E ele escreveu assim: a lei encontra sua verdadeira realização no coração regenerado que, unido a Cristo, ama de modo espontâneo. É o que Paulo está falando isso aqui em outras palavras. Lutero vai na mesma direção quando ele fala que quem ama não precisa da lei para obrigar a amar, porque o amor é o Espírito cumprindo a lei em nós. Por isso que o amor é o poder dessa era vindoura. Porque a lei ela nos revela o que a gente deve fazer. Ela não dá poder para fazer. Agora o amor, que se você ler na sua Bíblia, lá em Gálatas, você vê que ele é um fruto do Espírito na nova aliança. Ele nos dá poder para fazer. O amor faz parte da nova criação, num coração regenerado. A vida do século vindouro já é presente no regenerado. Meu irmão, a gente não precisa esperar Cristo voltar e estabelecer de vez o seu reino para a gente viver esse amor. Muito pelo contrário, esse amor está no coração daquele que é regenerado. Quando você ama, você está mostrando que a luz da nova criação já começou a brilhar dentro de você. Talvez isso responda a muitas das nossas perguntas. Porque tantas discórdias, tantas brigas dentro da família, dentro de igreja, o coração regenerado, ele ama porque o Espírito Santo ele está ali, derramando amor. Esse é o poder da era vindoura. E a mensagem, irmãos, ela é desconfortável para nós. Porque, resumindo aqui, o que Paulo vai dizer é: quem ama, vive na luz. Aquele que não ama, está em trevas. Aquele que guarda o rancor, aquele que é omisso no cuidado, aquele que vive julgando, aquele que vive ferindo, aquele que vive ignorando, essa pessoa ainda está presa à noite. Por quê? Porque o amor é escatológico. O amor, ele aponta para um futuro glorioso.
O amor, ele é o poder do mundo vindouro, invadindo o presente. O amor é essa antecipação do reino de Deus no coração do homem. Então, irmãos, a lei, ela vai revelar a carne. O que vence a carne, irmãos? É o amor. É o Espírito de Deus infundindo amor no coração regenerado. A lei de Deus vai expor o pecado. O amor vai lá e mata o pecado. O amor é o Espírito agindo em nós, irmãos. E onde o Espírito Santo age, a carne perde força. O amor, ele torna desnecessário ficar procurando a lista de mandamentos. Aqui Paulo ele cita alguns exemplos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. E diz, se há algum outro mandamento, tudo se resume em amar. E aqui está o ponto que Paulo está martelando. O amor é a maneira de como a nova aliança cumpre a lei de Deus. É o amor. O amor não faz mal para o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. É simples o que Paulo está ensinando aqui, mas é difícil. Então, amar não é apenas você evitar o mal, é você buscar ativamente o bem. Eu falei isso aqui já sobre os mandamentos. Eu vou evitar o mal, ou eu vou tentar evitar o mal. Mas em você tentar evitar o mal, você deixou de buscar ativamente o bem. Não adiantou nada. Você está pecando e não está amando. Amar é você não apenas evitar o mal, mas é você buscar o bem sempre, ativamente. E, meus irmãos, só uma aplicação dessa primeira parte, então, aqui para a gente, antes de eu continuar no texto. Se Paulo diz que a única dívida eterna do cristão é o amor, então nós precisamos perguntar essa manhã, com coragem, a quem exatamente você está se recusando a amar? Você não está apenas evitando o mal, mas você não está buscando ativamente o bem. Qual o nome da pessoa que você talvez evita conversar quando chega aqui na porta da igreja, né? Quem é o irmão que você que você decidiu cancelar no coração? Mesmo que não faça isso em voz alta, mas o silêncio já faz isso. Onde está o rancor que talvez você tenha na gaveta secreta aí do seu coração? Tem algum rancor aí, irmão? Onde está a mágoa que você guarda e se apega a isso? Paulo está nos dizendo que qualquer amor que dependa da simpatia humana não é amor cristão. É apenas uma educação refinada. Tu está sendo educado, mas não está amando. Amor de verdade é você saber amar aquela pessoa que falha contigo. É você saber amar aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te desagrada só por estar no mesmo ambiente que você. Amor de verdade é você amar aquela pessoa que te feriu, não uma, não duas, várias vezes. É você amar aquela pessoa que te deu prejuízo. E se você acha difícil de amar certas pessoas, lembre-se que você é uma dessas pessoas que é difícil de amar. E mesmo assim, Deus resolveu te amar primeiro, sendo você quem você é. E a pergunta é: que direito você pensa ter de negar o amor a alguém quando Cristo não negou amor para você?
quantas vezes você já disse a si mesmo também, olha, já cansei de tentar, não dá, ele não merece, ele não se ajuda, mas você também não merecia. Você também não merece. E Cristo não desistiu, Cristo não te abandonou. Você se recusa a amar, mas exige que Deus te trate com misericórdia. Você exige perdão, mas você guarda mágoa. Como coleciona troféus. A gente canta sobre graça maravilhosa, mas às vezes trata as pessoas com frieza. E a verdade, irmãos, é que o amor que a gente nega simplesmente revela o evangelho que a gente não entendeu, que a gente não conheceu, por mais que a gente saiba de cor. Mas a gente não entendeu. Porque não existe cristianismo sem esse amor. Não existe maturidade sem misericórdia. Não existe santidade sem sacrifício. E se você não ama, você não está vivendo na luz, você está preso à escuridão da velha natureza. Você está acorrentado. Você pode conhecer a doutrina, você pode ler a Bíblia todo ano, você pode estudar teologia, você pode frequentar a igreja, você pode citar Calvino, você pode citar quem for. Você está apenas se escondendo da sua natureza, que está à mostra. Você não está cumprindo a lei. Você se esconde atrás dela. E o advento, ele nos chama a amar, então, como Cristo amou de forma sacrificial. Paciente, perseverante, prática. Não é você sentir amor, não é você concordar em amar, não, é você agir em amor. Mesmo quando a tua carne, teu coração está batendo, está tremendo, gritando por fazer o oposto. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele quer matar o rancor, a soberba, crucificar o ego e substituir tudo isso pelo poder da era vindoura. É o amor. E a pergunta final é essa: quem você precisa amar hoje, antes que esse dia termine, para provar que a aurora da nova criação já começou aí a raiar no seu coração? E essa é a ligação para o próximo ponto, verso 11, que foi onde comecei a leitura hoje. Digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertar do sono. Ou já é hora de despertar do sono. E Paulo agora ele faz uma transição lógica. Qual é a razão para amar? Então, a razão para amar é porque a noite está passando e o dia está chegando. Então, veja o texto ali no verso 11, mais uma vez. Ele diz, olha, a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Sabe, irmãos, Agostinho, ele foi convertido exatamente nessa passagem. E no livro dele, Confissões, ele escreveu ali, tome não em orgias nem em bebedice, mas revestivos de Cristo. E ele diz, quando ele leu esse texto, ele diz que houve uma luz de certeza infundida no meu coração. E é isso que o Advento nos lembra. Essa luz, Cristo, ele já veio. E ele virá novamente. Então, essa escatologia é o fundamento da ética cristã. É o amor que Paulo está falando aqui. A noite está quase terminando. O clarão do reino está lá à frente, já está despontando. A aurora já está no horizonte. E ninguém dorme, ou deveria continuar dormindo, quando a luz entra pela janela. E Paulo então nos chama a acordar, a quebrar esse sono espiritual, a abandonar a vida morna, a não viver anestesiado pela rotina. Meus irmãos, a gente tem que acordar.
A luz está vindo. E só do verso 11, tem mais uma aplicação para a gente, irmãos. Se Paulo diz que é hora de despertar, então a gente precisa perguntar, irmãos, do que exatamente estamos dormindo? Quantos aqui vivem como se a vinda de Cristo fosse algo distante? Quantos acordam pela manhã, passam o dia e vivem a sua vida dia após dia como se a volta de Cristo fosse algo, não sei, nem pensa. É um mito, por mais que você creia, mas você vive como se fosse um mito distante. Quantos acordam cedo para trabalhar, mas continuam espiritualmente apáticos? Sem amor, sem oração, sem luta contra o pecado. Quantas horas nós gastamos, às vezes no celular, mas a gente não consegue orar por 5 minutos. Quantos vivem reclamando de cansaço espiritual, mas passa a semana inteira com entretenimento, com pecado, consumindo, porcaria, tanto no que vê, no que ouve, a gente diz, não, é administrável. E a vida é uma porcaria. Então, irmãos, Paulo está dizendo, acorde. Você não está só sonolento, você está anestesiado pela rotina, anestesiado pelas distrações, pelos hábitos que parecem inocentes, mas estão roubando sua sensibilidade para as coisas de Deus, para as coisas eternas. Você ainda crê, mas você vive como quem não espera nada. Você ainda fala de Cristo, mas o seu coração não deseja Ele. Você ainda vem na igreja todo domingo, às vezes na quarta, mas o seu coração não tem fome alguma de Deus. E você vive essa vida dia após dia, semana após semana. E o texto nos confronta essa manhã. Se Cristo voltasse hoje, você estaria acordado, vigilante? Ou estaria nessa leseira, adormecido? O coração cauterizado pelo pecado, que nem sente mais o que é pecado, não percebe, é verdade, é pecado. Alguém teve que me falar. Como é que Cristo encontraria você? Em oração ou num rolo infinito de distração? E encontrar você lutando contra o pecado ou tolerando o pecado como um amigo, um colega de quarto, um animal de estimação. Encontraria você vigilante ou dormindo. Então, irmãos, o advento, ele não é um tempo para sonolentos, é tempo para você acordar. É tempo para você se erguer, para você jogar água fria no rosto e dizer, olha, basta. A noite está acabando, o dia está chegando, eu não vou ser encontrado dormindo. E o terceiro passo, irmãos, o terceiro movimento que Paulo vai nos ensinar está do verso 12 ao verso 14. Vai alta a noite, o dia já vem chegando. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz.
Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Abandonar as obras das trevas e vestir-se de Cristo. Deixemos as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Paulo aqui, ele começa a falar no imperativo aqui. Não é mais um indicativo, como ele estava falando antes. E a primeira coisa que ele diz é abandonar as obras das trevas. E ele lista aqui 6 pecados. Ele faz 3 pares, né? Mas são 6 pecados. Ele fala orgias e bebedices. Em algumas versões, né, está escrito impundicícias e dissoluções, bebedeiras, dissoluções, contendas e inveja. Essas obras, irmãos, são obras noturnas. Elas são típicas de uma humanidade que ainda está dormindo na escuridão. A falta de controle nessas áreas, a falta de controle na bebida, no sexo, a falta de controle nos relacionamentos, é um comportamento anticristão. É um comportamento que contradiz totalmente o comportamento cristão. E essas obras não são apenas erros morais, mas elas são sinais evidentes de que a pessoa vive como se Cristo não fosse voltar. E, meus irmãos, prestem atenção. Paulo não está fazendo aqui uma lista genérica de pecados. Ele está acendendo aqui para a gente um holofote, uma sirene espiritual. Ele está dizendo, sem suavizar, ele está dizendo que quem vive nessas práticas vive como incrédulo. Por mais que saiba de Cristo, que fale de Cristo, que leia a Bíblia, que venha para o culto, que estude teologia, ele vive como se Cristo não fosse voltar. E a pergunta que precisamos responder é: quais destas trevas estão escondidas no meu coração? E ninguém vê, eu sei. Mas a minha esposa não vê, meu filho não vê, os meus irmãos da igreja, ninguém sabe. Eu sei. Talvez você não participe de orgias. Talvez você não faça isso realmente. Mas assiste pornografia em segredo. Talvez você não se embebede nos bares, mas você se embriaga em rede social, em série, em prazeres, distrações que anestesiam a sua alma. Talvez você não cometa uma indecência publicamente, mas você na sua mente você flerta com fantasias que você alimenta em silêncio, sem ninguém saber. Talvez você não grite com as pessoas, mas você guarda contentos no seu coração. Você guarda rancor no seu coração. Você guarda mágoas aí dentro. Mas da boca para fora, está tudo bem. E o coração está secando. Essa manhã, talvez você chegou aqui depois de destruir alguém com palavras. Talvez você consome a sua alma com inveja. Talvez você consome a sua vida reclamando de Deus, em silêncio por não ter a vida que deseja. Então, irmãos, seja honesto. Quantos aqui, essa manhã, têm uma vida dupla? Quantos aqui são tão diferentes? Em casa, na igreja? Quantos aqui vivem na luz do domingo, mas quando termina o culto, voltam para as sombras?
Quantos justificam a imoralidade, a ira, a língua venenosa, a falta de amor, com frases como: ah, mas ninguém é perfeito. Ah, mas Deus entende. Ah, mas eu estou tentando. E Paulo hoje nos diria: não, vocês não estão tentando, vocês estão dormindo. É isso que está acontecendo. Vocês estão anestesiados. E pior, você está dormindo nas trevas, não na luz. Está dormindo abraçado ao pecado. Você não está abraçado ao Filho de Deus. Então acorde. E ele diz: essas práticas são típicas de quem age como se Cristo não fosse voltar. Então seja honesto, meus irmãos. Se Jesus voltasse hoje, quais pecados ele encontraria acesos no seu quarto? Quais pecados ele encontraria no seu celular? Quais pecados ele encontraria no seu coração? Quais pecados estariam na sua língua? Você está preparado para que ele abra o livro da sua semana? Seus históricos, suas conversas, seus pensamentos, o seu ódio, a sua hipocrisia religiosa? E Paulo está dizendo: quem continua nas trevas não está lutando, está se entregando. Quem se entrega às trevas demonstra que não está esperando Cristo de verdade. Suas escolhas teológicas até podem ser corretinhas, mas o seu comportamento é pagão. Então não se engane. Se você não abandonar as obras das trevas, as trevas não vão te abandonar. Elas vão avançar dia após dia, silenciosamente no teu coração, na tua mente, e por fim elas vão te consumir. Elas vão te enganar, elas vão te cegar e por fim elas vão te destruir. E o advento, ele grita: Cristo veio! Então desperte! E Cristo voltará! Então abandone o pecado. A pergunta para você, cristão, é: qual treva você precisa matar hoje no seu coração? O que você precisa fazer para viver como alguém que espera a segunda vinda de Cristo? E Paulo já falou, já nos deu a letra ali. Vestir-se das armas da luz. Paulo está usando uma linguagem militar aqui. Agostinho dizia que um cristão ele não pode viver de pijamas. Paulo está dizendo: vistam-se das armas da luz. Revestir-se de Cristo. Verso 14. Revestivos do Senhor Jesus. Esse é o clímax desse texto, irmãos. Não é apenas você imitar a Cristo. Não é você apenas ser imitador de: mas eu estou imitando a Cristo. Não é isso. O ímpio consegue fazer isso melhor do que você. Paulo está dizendo aqui para você se revestir. É você se unir a Ele de uma maneira tão íntima. O que acontece é que Paulo disse: olha, não sou eu mais que estou vivendo. É Ele que vive. É permitir que a sua vida, é permitir que o seu caráter, que a sua pureza, que o seu poder encham a sua vida, a sua existência. Revestir-se de Cristo, meus irmãos, é uma obra contínua do Espírito que vai nos formar, nos conforma à imagem do Filho de Deus. E concluindo, irmãos, o tempo do advento é uma festa. A gente comemora a chegada da luz, mas ela exige que você desperte
E Paulo nos confronta, essa palavra nos confronta essa manhã. Você ainda está dormindo? Você ainda está vivendo como se Jesus não estivesse às portas? Será que há alguma obra das trevas aí no seu coração escondido que só você sabe? Na tua semana, no teu celular, nos teus pensamentos, nos relacionamentos que você tem nutrido? A quem você tem amado de verdade? Tem satisfeito os desejos da sua carne? Enquanto está dizendo com a boca que espera Jesus Cristo? Então esse é um chamado, irmãos, para que os hipócritas, por fim, acordem, despertem, para que aqueles que talvez estejam mornos, que eles passem a ter mais ou menos seu coração queimando por Cristo, para que pecadores possam correr para Cristo e para que santos despertem de vez. Então, o advento nos anuncia que Cristo lhe veio, sim, para nos salvar, mas ele voltará para julgar. E Paulo diz: a nossa salvação está mais perto, a noite está avançada, o dia está chegando. Então, meus irmãos, levantem-se daqui hoje, essa manhã, e abandone as obras das trevas. Abandone o pecado secreto. Arranca as máscaras religiosas. Revista-se, ou vista-se do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele vier, e Ele virá, irmãos, que Ele possa te encontrar desperto, vigilante, amando profundamente, sacrificialmente, caminhando na luz, vivendo em santidade, que você esteja preparado para o dia glorioso de Jesus Cristo. Acorda, tu que dormes. Cristo já desponta no horizonte. Por isso a gente pode falar com alegria: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela essa manhã nos exorta, Pai. Ela nos sacode. E, Senhor, que o teu Espírito Santo essa manhã possa nos conduzir, ó Deus, em arrependimento. Que o Senhor possa corrigir, Senhor, os passos que estão vacilantes. Talvez passos que estão errantes, ó Deus. Que o Senhor possa trazer novamente, ó Deus, aos teus caminhos. Por favor, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, possa iluminar, ó Deus, cada canto mais oculto, escuro, Pai, de cada coração, de cada mente. E que o Senhor possa revelar, ó Deus, a nós, como o salmista orou, Senhor, revela, Pai, se há em nós algum caminho mau. Por favor, ó Deus, para que sejamos encontrados vigilantes quando o Senhor voltar. Quando o teu reino se consumar aqui neste mundo, Pai. Que possamos, ó Deus, ser encontrados não dormindo, não atordoados, não com o coração cauterizado, mas vigilantes, batalhando, Senhor, um bom combate. Por favor, ó Deus, e nos abençoa também, Pai, nos momentos a seguir, onde nós partilharemos, ó Deus, a mesa do Senhor. Que nosso coração, Pai, possa estar preparado após essa mensagem, para este momento. E que o teu nome, Pai, seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nos